Olá mais uma vez, turma. Bom, vamos então aqui ver um segundo exemplo para a regra de Ruffini no caso do polinómio divisor ser do tipo ax mais b. Tá bem? Nesta vamos ter uma situação um bocadinho mais complexa. Bom, e neste caso então eu pretendo fazer, ao aplicar a regra de Ruffini, para determinar o quociente e o resto da divisão deste polinómio de grau 4 por este polinómio de grau 1. Bom, reparem que a regra de Ruffini só se pode aplicar a polinómios divisores de grau 1. Bom, e como aqui temos o coeficiente do x não é 1, então eu vou ter que fazer aqui aquela tal adaptação que vimos há bocadinho no vídeo anterior. Bom, então a primeira coisa a fazer é pegarmos no polinómio divisor e pôr em evidência aqui, digamos que, o nosso coeficiente de primeiro grau. Bom, então eu posso começar por escrever que o meu polinómio dividendo, que é o 6x à quarta mais o x menos o 1, tem que ser igual ao meu polinómio divisor, que é este 3x mais 1, a multiplicar por um determinado quociente, que é aquilo que eu quero saber, e depois mais o polinómio resto, que terá que ser um polinómio de grau 0, porque estamos a falar de uma divisão por um polinómio de grau 1, e portanto se eu fizesse a divisão pelo processo de Euclides, a divisão só terminaria quando o resto for de grau inferior ao grau 1, portanto teria que ser grau 0. Bom, então, como este polinómio que aqui está, portanto, tem coeficiente junto ao x, o coeficiente é diferente de 1, eu não posso aplicar diretamente a regra de Ruffini. Então vamos ter que começar por colocar em evidência o coeficiente do x. Bom, então eu posso pôr o 3 para fora dos parênteses. Bom, é a mesma coisa que colocar, bom, posso ainda fazer aqui, mais este caso assim, então vou colocar fora dos parênteses o número 3, aqui vou colocar o x e depois aqui vou ter que fazer, ora, este númerozinho sobre o 3 que vem daquele lado. Pronto, reparem que 3 vezes x vai dar 3x e 3 vezes 1/3 vai dar o número 1 que está ali. Pronto, isto vai multiplicar pelo polinómio quociente, que é aquilo que eu quero descobrir, mais o resto da divisão aqui. Pronto. E agora reparem, este 3 então vai passar para aquele lado, isto é a mesma coisa que dizer então que o meu polinómio dividendo será igual a x mais 1/3, que vai multiplicar por 3q de x e depois mais o resto da divisão, assim. Bom, então, como aqui já tenho um polinómio de grau 1, cujo coeficiente de x é 1, quer dizer que eu já posso aplicar a regra de Ruffini a este polinómio aqui. Bom, e aquilo que eu vou fazer é, não vou dividir o 6x à quarta mais x menos 1 por 3x mais 1, mas sim vou dividir o 6x à quarta mais x menos 1 por x mais 1/3. Portanto, vamos aplicar a regra de Ruffini a este divisor aqui. E depois o nosso quociente será equivalente a 3q de x, mas como eu quero depois só o q de x, vamos ter que dividir os coeficientes de q de x por 3, que é o número que está aqui junto ao q de x. Portanto, 3q de x. Então vamos começar por aplicar a regra de Ruffini. Bom, então temos um polinómio de grau 4, então o coeficiente de grau 4 é o 6, grau 3 não existe, vou pôr aqui 0, grau 2 não existe, 0, grau 1 temos ali o x, portanto o coeficiente é 1, e o de grau 0 é ali o coeficiente menos 1. Vamos então fazer a divisão pelo processo de Ruffini, pela regra de Ruffini, o que significa que aqui no cantinho do lado esquerdo vamos colocar o zero do polinómio divisor. Neste caso, atenção, que eu vou fazer a divisão não por 3x mais 1, mas sim por x mais 1/3. Portanto, se eu ali estou a colocar x mais 1/3, então quer dizer que aqui no cantinho esquerdo vou colocar menos 1/3. Pronto, então o primeiro dígito passa para baixo, ficamos então aqui com 6. Ora, 6 vezes menos 1/3 ficaria menos 6/3, que iria dar 2. Aliás, menos 2. Então, faço a soma, menos 2. Agora, menos 2 vezes menos 1/3,
iria dar mais 2/3. Então vou colocar aqui 2/3, fazemos a soma na vertical, 2/3. Pronto, e agora temos que multiplicar menos 1/3 vezes 2/3. Ora, menos com mais vai dar menos, já por ali o sinal, menos, vamos aqui a retificar, ok? Menos, e depois 2/9. Pronto, ora 1 vezes 2 e 3 vezes 3, pronto, menos 2/9. E agora, se eu fizer 1 menos 2/9, teria que reduzir ao mesmo denominador, portanto, reparem, 1 é como se fosse, com o denominador 9, é como se fosse 9/9. Então, 9/9 menos 2/9 daria aqui 7/9. E agora vou ter que multiplicar outra vez aqui o 7/9 por menos 1/3. Ora, 7/9 vezes menos 1/3 vai dar menos 7 vezes 1 dá 7. E depois, em baixo, 9 vezes 3 dá 27. Pronto, então ficamos com menos 1 menos 7 sobre 27, o que significa que eu agora teria que reduzir aqui ao mesmo denominador, aqui o número menos 1. Ora, o número menos 1 reduzido ao denominador 27 ficaria menos 27 sobre 27. E depois menos 7 sobre 27 vai dar menos 34 sobre 27. E portanto ficamos aqui com o resto, ok? Pronto, e agora não se podem esquecer que aquilo que nós estamos a obter aqui na regra de Ruffini, portanto eu fiz a divisão do polinómio 6x à quarta mais x menos 1, fiz a divisão por x mais 3. Então quer dizer que aquilo que eu estou a obter aqui em baixo, portanto estes coeficientes aqui, estão associados ao quociente desta divisão por x mais 1/3, o que significa que estes números que aqui aparecem estão associados a 3q de x, está bem? Então eu posso dizer o seguinte, o polinómio 3q de x há de então ser igual a 6, e agora atenção, que aqui tínhamos um polinómio de grau 4, dividimos por um polinómio de grau 1, na divisão subtraem-se os expoentes, portanto se aqui era de grau 4 e estou a dividir por um polinómio de grau 1, quer dizer que aqui em baixo estamos a obter um polinómio de grau 3. Reparem, este é o coeficiente do x ao cubo, x ao quadrado, x e grau 0. Está bem? Então aqui assim, ficaríamos com 6x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2/3 de x e depois mais 7/9. Bom, e o meu objetivo, então eu posso aqui dizer que isto é equivalente, se o meu objetivo é calcular apenas o polinómio q de x que estava aqui em cima, e o meu polinómio q de x já será o quociente associado à divisão por 3x mais 1. Pronto. Então o meu polinómio q de x, no fundo, isto é como se fosse aqui uma equação, é só passar este 3 que está aqui a multiplicar, vai passar para ali a dividir. Portanto, é dividir estes coeficientes todos, ou seja, ficaria 6x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2/3 de x mais 7/9. Vamos dividir isto tudo por 3, que é aquele númerozinho que vem dali junto ao q de x e que está associado ao coeficiente do polinómio divisor, este coeficiente aqui de x, está bem? Bom, então concluímos que o nosso polinómio q de x vai então ser igual, agora dividir estes coeficientes todos por 3, portanto 6 a dividir por 3 vai dar 2, então ficamos com 2x ao cubo, depois menos, aqui vamos ficar com 2/3 de x ao quadrado, aqui 2/3 a dividir por 3 vai dar 2/9, portanto, de x, e 7/9 a dividir por 3, portanto, faço a divisão, e vai dar então 7 sobre 9 vezes 3, 27. Pronto, e temos então aqui o polinómio quociente, que é o quociente que eu andava à procura na divisão do polinómio de grau 4 por 3x mais 1, e o nosso polinómio resto,
será então o polinómio menos 34 sobre 27. Pronto, e temos assim ah, já determinado o polinómio quociente e o polinómio resto. Está bem? Espero que tenham percebido. Até à próxima aula.